Olá a todos, eu sou o professor Manuel Gondim e a temática de hoje, pessoal, eu acho que é a temática primordial. Como assim primordial? Eu acho que é a pergunta que você se faz antes de tudo, antes de você querer começar até mesmo a estudar, certo? E eu digo isso porque, primeiro de tudo, responda para você mesmo agora essa pergunta que eu vou fazer agora. Para você, o que é proficiência ou o que é ser proficiente em algo? Responda para você agora. Se você por acaso está em dúvida, ou então talvez não tenha uma definição assim já cabível, né, nesse momento, então eu vou colocar aqui uma definição segundo o dicionário virtual, certo? Tanto de proficiência como de ser proficiente. Vamos lá. De acordo com o dicionário virtual da língua portuguesa, proficiência é, no caso, a habilidade ou o conjunto de habilidades que uma pessoa tem em relação a algum determinado fim ou objetivo, né? Resumindo, é você ser capaz, habilitado, competente a realizar determinada tarefa, entendeu? Não é simplesmente você fazer por fazer ou do seu jeito, não. É você fazer de forma eficaz, em um tempo hábil e, de certa forma, com um esforço que não é muito grande, entendeu? Eu não estou dizendo aqui, no caso, você vai realmente é só aquilo que é fácil para você, não. Mas é aquilo que, dependendo do seu nível de esforço, hoje não é uma habilidade tão difícil, entendeu? Porque você já veio labitando ela, você já, de certa forma, já trabalhou bastante, você já tem realmente uma habilidade bem desenvolvida, né? E que, de certa forma, você se tornou capaz em determinada área. Então, isso é você, no caso, ter proficiência em algo ou ser considerado proficiente em algo, entendeu? Então, quer dizer, é você ser competente. Quando você diz assim que você realmente é proficiente em algo, seja no que for, por exemplo, falar uma língua estrangeira, o que é? Não quer dizer necessariamente que você se vira. Não, ser proficiente é você realmente entender, você se fazer compreender, entendeu? Não é tipo, eu manjo uma palavra aqui, duas aqui, ou então eu não passo vergonha, ou então quando eu escuto, por exemplo, a letra de uma música, seja em qualquer língua, eu consigo entender alguma coisa. Não, isso não é ser proficiente, entendeu? Não vou dizer a você que proficiência tem a ver com perfeição, não, mas ser proficiente ou ter proficiência em algo é você conseguir, no caso, voltando para a língua estrangeira, você conseguir se comunicar de uma forma eficiente, você não ficar, por exemplo, perdendo muito tempo ou então pedindo que as pessoas repitam porque você não conseguiu entender e principalmente você conseguir ler e interpretar textos que podem ser dos mais variados tipos, entendeu? Então isso seria um exemplo de ser proficiente. Agora nós vamos tocar em uma outra temática um pouco mais específica. O que é o tal exame de proficiência, pessoal? Eu digo isso por quê? Porque às vezes as pessoas elas esquecem, né? Ou então muitas vezes até nem têm esse conhecimento ainda de que quando vão adentrar, ou seja, vão tentar fazer ou mestrado ou doutorado, né? Seja qual for o seu anseio, né? Eu digo isso porque às vezes as pessoas até conseguem tentar fazer o doutorado antes, né? do mestrado, mas a linha normal é fazer o mestrado antes do doutorado. E quando vão, no caso, tomar essa decisão, o que elas são surpreendidas logo no início? Elas tomam conhecimento que precisam ter uma nota e essa nota ela tem que ser uma nota bem razoável nesse exame de proficiência que na grande maioria das vezes coloca o inglês como língua estrangeira. Aí você diz, Manuel, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você pode até iniciar essa sua outra especialização, né, no caso o mestrado, doutorado, ou seja, você pode ser de qualquer área, porém, quando você iniciar e você já começar a estudar, já começar a ter, digamos assim, ter os módulos e tudo, você tem que, em determinado momento, ou seja, antes de concluir, ou seja, se formar, você tem que apresentar a nota que comprove que você está habilitado para finalizar o seu curso. E lembrando, essa nota, ela tem que ser no mínimo 7. E mais uma outra coisa, um dado muito interessante. Dependendo da instituição, você pode ter até 3 tentativas para obter essa nota. Manuel, por que são 3 tentativas no máximo? É muito simples, porque muitas vezes as pessoas não conseguem de primeira, né, pessoal? Porque acham que a prova, por exemplo, de proficiência, ela vai ser uma prova, por exemplo, parecida com a do vestibular, ou então parecida com a Enem, e não é parecida em termos de dificuldade, não, simplesmente é uma prova
que ela afere, além da sua capacidade de tradução, ela afere também a sua noção de interpretação. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Ah, eu sou uma pessoa que tem um hábito de leitura, eu já leio muito e tudo, então com certeza você interpretar. Nem sempre. Do mesmo jeito acontece o contrário. Às vezes a pessoa até tem um certo nível de interpretação muito bom, mas não tem aquisição de vocabulário, entendeu? Então quer dizer, são habilidades diferentes que quando você pode intercalá-las, né, você pode até se considerar uma pessoa proficiente. Então agora eu vou ler para vocês uma definição bem básica que poderia ser associada a essa questão do exame ou prova de proficiência, certo? Vamos lá. O exame ou prova, né, realizado com o intuito de determinar o conhecimento de alguém em relação a alguma coisa. Nesse caso, no caso, o objetivo dele é o quê? Aferir o seu nível tanto de tradução como de interpretação, pessoal, entendeu? E outra coisa, não adianta você dizer que você, pelo fato de ter, de certa forma, sido um bom aluno no tempo da escola, isso lhe capacita ou isso já lhe dá o título, por exemplo, de proficiente. Não, isso aí não vou dizer que é a mesma coisa, ou então é coisa completamente diferente, isso depende da pessoa, porém, isso só vai, no caso, ser comprovado mediante a realização, né, e a correção dessa prova. E essa nota tem que ser corrigida antes de você terminar, no caso, os seus módulos, tanto do mestrado como do doutorado. O que isso quer dizer, Manuel? Simplesmente que, independente do tempo que você tem investido, dinheiro, ou seja, também existe o fator econômico, né? O estresse que você tenha sofrido, por exemplo, né? Porque ter deixado alguma obrigação de lado, seus desejos, seus anseios, né? Se você não conseguir atingir essa nota mínima até o momento, no caso assim, antes de você terminar, no caso, todos os seus módulos, o que vai acontecer? Você não pode simplesmente dizer, eu estou faltando só entregar a nota da proficiência, então eu deixo para depois, de forma alguma. Caso aconteça de você terminar todos os módulos e não ter sido aprovado, ou seja, você ter gastado todas as suas 3 oportunidades, o que vai acontecer? Você vai perder todo esse período de aprendizado. Como assim? No caso, as cadeiras que você fez de mestrado, doutorado, elas vão ficar inviáveis, elas não vão ficar congeladas até o momento que você possa fazer um curso, no caso, e possa ser habilitado. Não, você vai perder tudo e vai começar do zero. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é para deixar para depois, pessoal, entendeu? Você não precisa, por exemplo, fazer antes, se bem que seria o ideal, né? Mas quando as pessoas, por exemplo, tomam a decisão de fazer um mestrado, doutorado, ela já tem que ter pelo menos a tomada a decisão de começar a estudar para fazer essa prova de proficiência. Por quê? Porque quando você estiver fazendo, no caso, estudando para fazer essas disciplinas, você vai ficar com um pouquíssimo tempo para poder fazer outra coisa. Dentre elas, poder estudar para se preparar para uma prova como essa, entendeu? Então, leve a sério, não deixe para depois. Se possível, faça logo. E outra coisa, tenha muito cuidado quando você for começar a estudar. Existem muitos métodos hoje que até prometem fazer você, no caso, passar logo de cara, porém você tem que ter muito cuidado porque é o seu tempo que está em jogo, entendeu? É tipo assim, você vai começar a estudar agora para depois fazer a prova 1, 2, 3 vezes, talvez não ter sucesso na primeira e na segunda e depois na terceira, e aí perder tudo aquilo que você investiu, certo? Uma outra coisa que eu queria mencionar com vocês é o seguinte: além do nível da prova de proficiência ser bem diferenciado, também existe a questão da diferenciação das questões. Como assim? As questões elas podem ser bem diversas, pessoal. Podem ter questões abertas, podem ter questões de múltipla escolha, que são as questões que estão lá, podem ter questões de verdadeiro ou falso, mas independente do tipo de questão, todas elas vão ter algo em comum, que é o quê? Elas vão aferir o seu nível de interpretação, certo? Como assim interpretação? São questões que você vai ter que responder utilizando o texto, e esse texto, na grande maioria das vezes, vai ser o quê? Um artigo. E você sabe, né, você enquanto estudante acadêmico, sabe que um artigo ele pode passar muito fácil de 10 laudas, né, no caso. Ele pode até, dependendo no caso da instituição ou da área, ele passar de 15 laudas e a instituição ela pode colocar um artigo desse para você interpretar. Lógico que você vai ter que traduzir, lógico que você vai ter que interpretar, mas pelo seu hábito de leitura, né, da sua prática, você vai conseguir utilizar todas essas habilidades em conjunto a fim de que você realmente consiga acertar a questão. E lembrando, são questões que vão cobrar ideia principal, são questões que vão colocar, de certa forma, algumas pegadinhas, entendeu? Então não adianta você, por exemplo, querer se preparar para uma prova como essa, estudando por vestibulares antigos, né, que tinham foco muitas vezes em coisas, em habilidades mais básicas, como tradução, como uma gramática básica, entendeu? Então, cuidado com isso.
Então tenha em mente, pessoal, antes de mais nada, o seguinte: ler não é a mesma coisa que interpretar. Uma pessoa ela pode, por exemplo, ler um texto enorme, né, com várias linhas, né, vários parágrafos, inclusive, e no final das contas, não vou dizer que ela não vai entender nada, mas ela talvez não lembre tudo aquilo que ela leu, entendeu? Então, quer dizer, a interpretação, ela é uma habilidade. Então, como tal, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser praticada. Então, simplesmente ficar lendo e não escrever nada é o mesmo que o quê? Não interpretar. E a prova, ela vai aferir o seu nível de interpretação, não somente o seu nível de tradução e memória, entendeu? E agora, para finalizar, né, eu vou colocar aqui um exemplo de uma questão, né, um recorte de um vídeo que eu já fiz, e você vai poder aferir, de certa forma, como é que está a sua interpretação. O tema, né, no caso, essa temática desse texto, ela foca na questão de você poder interpretar as informações que estão, no caso, inferidas no texto, certo? Então, cuidado com essa coisa de ficar querendo simplesmente procurar o óbvio, ou seja, recorte de um texto, então de uma frase que está aqui, e aí eu vou procurar ele igualzinho, certo? Não faça isso. Então, analisa aí, resolva, caso você consiga responder. Isso necessariamente não quer dizer que você esteja apto, né? Porém, se você errar, então aí já é um indicativo que talvez você deve procurar uma ajuda, certo? Então, a dica já está dada, né? Então, vamos agora para a questão. Vamos lá. Quinta questão. Sobre as características do vírus, é correto afirmar que? Está pedindo que é correto. Vamos lá, então. O vírus, ele coloca, ó, nosso adversário durante essa guerra biológica tem características que nós não podemos entender. Aí aqui destacado. Não é difícil de compreender, entretanto é muito difícil de aceitar. Então vamos lá. Não é difícil de entender, apenas de acreditar. O texto ele não fala apenas, ele não tem essa palavrinha de exclusividade, ele não utiliza a palavra apenas ou então somente. A letra B diz, tanto é difícil de compreender quanto de aceitar, que ele colocou um comparativo de igualdade, e o texto não fala disso. Letra C, é impossível, cuidado pessoal, aqui você vê que ele colocou a palavra impossível, o texto ele não utilizou essa palavra. Letra D de dado, é menos possível aceitar do que entender. Pessoal, você percebe que a letra D, ele só inverteu o sentido, aqui ele coloca, ó, não é difícil de entender, entretanto, é muito difícil de aceitar. E aqui ele coloca, é menos possível aceitar do que entender. Então, com certeza, ele inverteu aqui a ordem, mas ele não mudou o sentido. Então, realmente, a melhor alternativa é a letra D de dado. Então, cuidado com essa brincadeirinha. A pessoa que elaborar a prova, ela pode sim fazer uso desses joguinhos de palavras, no intuito de tentar lhe confundir. Então não fique achando que ele vai retirar a passagem do texto tal como ela está e colocar na alternativa ou em inglês ou em português, que ele pode sim fazer isso, mas ele pode também fazer esse jogo de palavras no intuito de tentar lhe ludibriar. Então a resposta, letra D de dado.